Adaptar trabalho ao homem ou cada homem à sua atividade. É com esta frase que iniciamos esse vídeo. Eu sou Nayan Martins, engenheira de segurança do trabalho, e você está no canal Café com Segurança. Seja muito bem-vindo. Medicina do trabalho ou medicina ocupacional, ou até mesmo saúde ocupacional, como você preferir. A medicina do trabalho se deu origem no período da Revolução Industrial, entre o século XVIII e XIX. Nessa época, as indústrias ocupavam muita mão de obra. Os operários trabalhavam em média 12 horas por dia, sem nenhum benefício individual ou familiar. A jornada excessiva e o cansaço a longo prazo geraram grandes perdas de produtividade. O industriário da época, Robert Derham, procurou seu médico particular e solicitou a ele que pudesse avaliar os seus operários para logo identificar quais eram as maiores causas de perda de produção. O Dr. Robert Becker, na época, foi até a sua indústria e avaliou, investigou e determinou os principais motivos em si para a perda de produção. Contudo, em 1700, Bernardino Ramazzini já publica a sua primeira obra, As Doenças dos Trabalhadores, onde classificou 54 profissões e dela quais são as principais doenças relacionadas. Para falar mais sobre esse assunto, eu trago para vocês o médico especialista em medicina do trabalho, Dr. Mário Chicata Pedrosa, que vai estar conversando com nós um pouco mais sobre esses assuntos. Então, seja bem-vindo, Dr. Mário Chicata Pedrosa, nosso especialista em medicina do trabalho, que vai estar falando um pouco mais para nós sobre medicina do trabalho. Dr. Mário, nós temos uma pergunta interessante. Quando se fala em consulta ocupacional, consulta de saúde ocupacional, enfim, a gente lembra daquela consulta antes de iniciar o trabalho, aquela consulta às vezes periódica depois de um ano e aquela consulta no demissional, ao fim da trajetória trabalhista dos funcionários. Mas a medicina do trabalho é muito mais que isso, a consulta é muito mais que isso. O que tu poderia nos dizer um pouco mais sobre isso? Nayan, o principal ponto, o principal objetivo da medicina do trabalho é evitar que o trabalhador adoeça em decorrência do trabalho. E uma das ferramentas que a gente tem são justamente os exames que você comentou, admissional, periódico, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho. Só que esses exames eles estão incorporados num conjunto de ações muito maior, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o documento que vai reger a saúde do trabalhador dentro da empresa. É importante ressaltar que isso é o mínimo que a legislação exige, conforme norma regulamentadora número 7, mas para que se tenha o objetivo alcançado de evitar que o trabalhador realmente adoeça em decorrência do trabalho, você tem que ter um trabalho multidisciplinar, tem que conversar com diferentes setores da empresa, conversar com ergonomia, conversar com a segurança do trabalho, com a fonoaudiologia, para que a gente evite esses possíveis agravos à saúde do trabalhador. A medicina do trabalho ela preza muito pela prevenção. Como que a medicina do trabalho consegue fazer esse trabalho? Então, o que norteia essa prevenção de possíveis agravos à saúde do trabalhador é justamente o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele vai ser elaborado principalmente considerando os riscos que o trabalhador está eventualmente exposto nas suas atividades. Esses riscos vão ser determinados pelo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a partir desses riscos a gente vai estabelecer, seja exames complementares, seja intervenções no posto de trabalho, medidas de controle, para proteger o trabalhador efetivamente desses eventuais riscos que ele esteja exposto. Bacana, você falou em risco. Por exemplo, quando o médico do trabalho identifica um risco específico, como a medicina do trabalho consegue prevenir e evitar e melhorar essas condições para os trabalhadores? Sim, a partir do momento que o risco ele é identificado, primeiro a gente tem que estabelecer se ele ultrapassa o limite de tolerância. Caso seja ultrapassado esse limite de tolerância, a gente tem que sentar junto com a segurança do trabalho, e buscar maneiras de eliminar ou pelo menos reduzir esse risco.
Se eliminar o risco, melhor ainda, ótimo, né? Agora, se ele só for reduzido, nós vamos partir para outras medidas. Em primeiro lugar, medidas de proteção coletivas, né? Que todos os trabalhadores vão ser beneficiados. Por exemplo, se a gente está num ambiente muito ruidoso, nós vamos propor o enclausuramento de uma máquina, que é uma medida que todo mundo vai se beneficiar. Caso essas medidas de proteção coletiva não sejam suficientes, vamos partir para medidas de proteção individual, como, por exemplo, a indicação de EPIs, equipamentos de proteção individual. Mesmo assim, se o risco persistir, aí entra muito a figura do médico em indicar eventuais exames complementares a depender do risco, tá? A gente sabe que alguns riscos indicam exames, né? Raio-x de tórax, pirometria, né? No caso de poeiras, né? Que podem ser prejudiciais. Mas outros exames, outros riscos, né, vão ser avaliados somente pelo exame clínico, por exemplo, um risco de umidade. Não tem um exame específico para se avaliar esse risco que não seja o exame clínico. Então, tudo vai depender do que está envolvido, do risco envolvido na atividade do trabalhador e dos limites de tolerância. Aí. E o médico tem total liberdade para fazer essa solicitação de um exame a mais. Como é que funciona isso? Determina, conforme a análise desse risco, tu consegue determinar o que tu precisa para se garantir disso? Como é que funciona? Sim, conforme o risco, né, a gente vai indicar os exames que são relacionados àquele risco, né? A medicina do trabalho ela tem a função preventiva, mas é prevenir de agravos relacionados ao trabalho, né? A gente não vai pedir exames relacionados, que não estejam relacionados com os riscos ocupacionais. A gente quer proteger o trabalhador, quer cumprir a legislação, mas a gente também não pode gerar custo desnecessário para a empresa. A gente percebe que teve uma evolução muito grande, as empresas começaram a se preocupar um pouco mais com segurança, até esse vídeo é sobre o histórico, então é interessante a gente saber toda essa evolução que já passou. O que tu percebe, assim, na tua opinião, que melhorou muito assim, nessa cultura organizacional, nessa importância pela segurança, enfim, na medicina do trabalho, evoluiu muito nos últimos tempos, né? Como é que tu percebe essa evolução? Eu já atuei em empresas de diferentes segmentos, diferentes portes, né? E o que se vê é que aos poucos o empresário ele vem tomando consciência de que é fundamental essa proteção à saúde do trabalhador. E essa proteção ela vai gerar os mais diversos tipos de benefícios. A gente não pode esquecer também, né, que a gente tem que proteger o trabalhador, mas a empresa também precisa produzir. Se a empresa não produzir, ela não vai dar lucro, vai quebrar. Né? Com certeza. E um trabalhador bem adaptado ao seu posto de trabalho, um trabalhador que está saudável, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor, a empresa vai poder entregar um produto melhor, vai ter uma competitividade aumentada e isso vai ser bom para todo mundo. Né? Não só o trabalhador ele ganha com a sua saúde, mas a empresa também ela vai se beneficiar desse trabalhador saudável. Mas, de um modo geral, o que a gente vê é que, aos poucos, a maioria das empresas está tomando consciência dessa importância de que a saúde do trabalhador não é só um gasto, acaba virando um investimento. Doutor, e na medicina do trabalho, qual que é a maior dificuldade assim, do médico do trabalho? Que deve ter muitas, né? Mas qual que é as principais, assim? Ainda, né, tem algumas empresas que não veem a saúde como um investimento, né? Então isso é uma dificuldade. E outra dificuldade, eu costumo dizer que o médico do trabalho, geralmente na empresa, ele é uma unanimidade, né? Ninguém gosta dele. O trabalhador, ele acha que ele sempre defende a empresa sempre acha que o médico defende só o trabalhador, né? E a verdade é que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que procurar uma solução que seja boa para os dois lados e isso é uma dificuldade. Você está sempre mediando esses conflitos, né? Buscando uma solução para esses mais variados tipos de entreveros, né? Acaba que é uma dificuldade, sim, que a gente tem no dia a dia. E uma pergunta pessoal agora, doutor. O que te fez escolher a medicina do trabalho? Olha, a medicina do trabalho sempre me chamou a atenção justamente por essa necessidade de você ter que saber muito mais do que a medicina em si. Né? A gente tem que saber de segurança, tem que saber de máquina, de processo produtivo, tem que saber de legislação trabalhista, previdenciária, tem que conhecer como que funciona a empresa como um todo para que você possa entregar um serviço bem feito. E
Além disso, né, ainda entra a parte da medicina e você tem que saber um pouco de tudo da medicina também, né, que os diferentes agravos da saúde do trabalhador atingem os mais diversos sistemas, mais diversos órgãos, né? Então acaba que você tem que ter um conhecimento bem geral e eu acho isso bem interessante. Fora também essa necessidade, né, de se trabalhar em equipe. O médico do trabalho ele não resolve nada sozinho, né? E eu acho isso muito interessante, né? Acaba que você não cai numa rotina também, né? Mais uma pergunta agora para nós finalizar. Fala-se muito em medicina do trabalho, nessa especialização. A pergunta que todo mundo gostaria de saber: qualquer um pode ser médico do trabalho? Como é que funciona para você ter esse título? A medicina do trabalho ela é uma especialidade regulamentada como qualquer outra, né? Para se atuar em empresa depende da função que o médico vai desenvolver na empresa, tá? Se ele for um médico integrante do SESMIT, for o coordenador do PCMSO, ele tem que ter o título de especialista, registrado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, né? Agora, caso ele seja um médico examinador, ele não precisa ter esse título. O que a legislação prevê é que este profissional, que é o examinador, ele tem que ter um conhecimento, tem que ser familiarizado com as patologias do trabalho, os riscos envolvidos e ser alguém de confiança do médico coordenador do PCMSO. O coordenador ele não necessariamente precisa estar presente, né, na rotina da empresa, mas o examinador tem que ser alguém de confiança dele e que esteja familiarizado. Pessoal, esse é o primeiro vídeo que o Dr. Mário está fazendo conosco, tá? Está convidado para os próximos vídeos, está aqui trazendo mais informações para vocês do canal. Se você gostou dessa nossa primeira entrevista, deixe seu comentário, perguntas, o doutor vai estar à disposição para estar respondendo se você tiver alguma pergunta mais específica. Então, se você gostou, deixe um like aí e muito obrigado por estar nos acompanhando. Até a próxima. Até a próxima. Ramazzini foi considerado e é atualmente considerado... Ele era e agora também. Eu tenho um vídeo vindo.